Olá, associados da Seriluz. Vamos começar agora mais uma edição do podcast Além da Energia, programa que já vem se tornando tradicional aqui na nossa cooperativa, especialmente do nosso canal do YouTube, trazendo imagens, enfim, entrevistas interessantes e importantes para todos os nossos associados e as demais pessoas que nos assistem. Hoje, um formato um pouco diferente do tradicional. Hoje nós não estaremos com o nosso convidado presente aqui no estúdio, né, como a gente fez nas outras edições, mas em razão da distância, enfim, e até em razão ao conteúdo que nós vamos abordar hoje, a gente vai fazer uma entrevista online e está aqui comigo, então, para falar comigo, o superintendente da Federação das Cooperativas de Infraestrutura do Rio Grande do Sul, o José Zordan. Ele que atua, né, lá em Porto Alegre, enfim, dentro da federação, reside em Porto Alegre e estava me contando agora, inclusive, que está com algumas dificuldades também. Vai falar comigo diretamente do litoral, enfim, uma vez que tanto a federação quanto a sua residência foi impactada por essa questão das enchentes, né, que nós temos na região metropolitana, Porto Alegre, aquela região ali. E é esse justamente o nosso tema. Bom dia, Zordan, obrigado por nos atender aqui no nosso podcast. A ideia inicial é a gente realmente compreender, do ponto de vista de quem está lá, o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Enfim, que o senhor trouxesse esse testemunho e, ao mesmo tempo, num passo seguinte aí, a gente compreender o que as cooperativas estão fazendo, como que elas estão mobilizadas para ajudar essa população do Rio Grande do Sul, especialmente da região metropolitana ali, que está sendo tão afetada por essa enchente, por essa tragédia climática, vamos dizer assim, que está acontecendo. Então, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria que inicialmente você fizesse, então, um relato dessa sua situação, enfim, mas de uma forma geral da comunidade aí de Porto Alegre, como é que está sendo essa situação nesse momento. Bom dia, Wagner. Bom dia, associados da cooperativa Seriluz. É uma satisfação voltar a falar com vocês. E bem como tu falaste, Wagner, a federação está próximo do Centro Administrativo de Porto Alegre, que está inundado. O próprio Procergs, que faz toda a gestão dos órgãos públicos do Estado, também está impactado pela inundação, né? Na região da federação, ali próximo ao centro administrativo, estamos com quase 3 metros de água. A minha residência fica naquela região também, e uma semana estava tudo bem, 2, 3 dias depois, quando foram desligadas as bombas que devolviam a água para o Guaíba, também inundou o edifício onde eu resido. Aí a minha opção foi vir para a praia, né? Então, eu ainda sou assim, um privilegiado de ter essa oportunidade, porque a maioria da população está lá presa em Porto Alegre, nos abrigos, sendo socorridas, por mais ou melhor atenção que tenha, nunca é como estar em casa. Então, tem muito impacto, muita gente prejudicada, falta de água, de luz, internet, postos de saúde, as UPAs de atendimento, é uma calamidade. Nós vamos ter que aprender muito com isso, né? E tudo isso também, já falando, né, Wagner, isso é tudo em decorrência das duas chuvas que ocorreram nos últimos 12 meses, né? Aquela que ocorreu no passado e a que veio agora. São chuvas que no setor elétrico chamam-se chuvas milenares, ou seja, elas acontecem uma vez cada 10 mil anos. E ocorreram duas em menos de um ano. Ou seja, não tem estrutura hoje preparada para poder abraçar, receber todo esse manancial de água que é gerado por essa chuva, né? E aí também nós temos que contar, e não podemos deixar de falar, tem toda uma questão de 60, 70 anos de assoreamento dos rios. Ou seja, o calado do rio ele vai ficando cada vez menor com a sujeira e tudo que vai entrando para os rios, né? Inclusive, tem males que vêm para bem, todo esse calado que joga essa água para fora antes de chegar em Porto Alegre, se tu chega em Porto Alegre de avião, hoje tu olha para os dois lados do avião, está tudo inundado. Por quê? Porque a água que estava no rio, que vinha dentro do calado normal para o Lago Guaíba, ela derramou antes. Se ela não tivesse derramado antes, Porto Alegre hoje, em vez de estar com 5,30, 5,40 metros d'água, estaria com 7 metros.
né? E na outra ponta nós temos também o deságue de toda essa água para a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos ela fecha lá embaixo em São José do Norte e lá também há um estreitamento, né? Então, menos mal que já está se pensando na criação nesse meio caminho aí de um vertedouro dessa água para o mar, né? Não seria uma abertura para o mar, mas um vertedouro para que o excedente dessa água fosse para o mar, né? E como é que foram esses primeiros momentos? Eu imagino que tenha sido muito rápido, a gente estava aí num feriado de 1º de maio, as chuvas vieram e muito durante a noite. Como é que foi esse momento? Acordou já com a água subindo? Como é que foi a orientação por parte das autoridades responsáveis? Quanto a isso, foi muito eficiente, muito rápido, né? Mas a gente até nem acredita que está ocorrendo. Por exemplo, no meu caso, dia 1º até domingo, estava tudo bem. Na segunda-feira eu saí para ir lá na federação, estava tudo bem. Quando eu voltei para casa, a água já estava chegando na minha casa, porque eles tinham desativado as bombas que faziam o recalque para o rio. Então foi muito rápido. A partir de segunda-feira passada, foi muito rápido até hoje. Então, isso aí tem que ser rápido e tomar decisões rápidas, né? Então, todo mundo está desprevenido. As pessoas não querem sair de casa, não querem sair do seu lugar, né? Tem vários temores com justificativa, né? O senhor comenta que está falando do litoral, enfim, da praia, mas acompanhou aqueles primeiros momentos, assim. Como é que o senhor está vendo essa questão hoje dos bens essenciais, né? A questão de alimentação, a questão própria água, né? Para beber, para consumir, para o uso diário, material de higiene. Como é que está essa situação hoje? Não só para quem está lá nos abrigos, né? Enfim, mas para quem está também ainda dentro de suas casas. Não, inclusive, quando eu estava em Porto Alegre, estava ainda tranquilo, ia no supermercado, tinha todos os produtos normais, tranquilo, não tinha problema, não houve necessidade, não houve falta, né? E eu acredito também que todo esse manancial de apoio que está vindo aí de todos os lados, todos os dias estão descendo aviões ali em Canoas, porque o aeroporto de Porto Alegre está bloqueado. Então, eu acho que não vai ser por falta de material e de apoio, né? A grande causa o grande problema é fazer o que depois com essas casas que foram totalmente dizimadas, né? A própria cidade de Canoas, 50% dela desapareceu. Então, o que está sendo, eu acho que dentro do que é possível, o que está sendo feito, né? Não está faltando, acho que não está faltando, né? O problema é a água que não deixa as pessoas retornarem e nem o próprio governo tomar as ações que teria que fazer, por exemplo, religar as bombas de Porto Alegre para poder botar água de volta, né? Sim, aproveitando o que o senhor fala nessa questão das bombas, né? Além dessa questão dos bens de primeira necessidade, alimentação, a gente tem a questão da infraestrutura, né? Onde se inclui basicamente água, energia e também internet. Também foi uma das coisas que imediatamente se percebeu dificuldades, pessoas ali em Porto Alegre incomunicáveis em alguns momentos, né? E também houve o corte, o desligamento de energia. Nos conte também, faça um pouco do relato desse tema que nos interessa um pouquinho mais, considerando que somos cooperativa de infraestrutura. Quando eles cortaram a energia lá na minha região, eu digo, ó, é o sinal de que não tem volta. E vendo que o rio estava subindo, né? A gente não tinha outra escapatória, né? Ou ia para um abrigo, porque não tinha outro lugar para ir, né? Ou fugia para a praia. Então, a minha opção foi vir para a praia. Inclusive, naquele dia, na segunda-feira passada, eu levei de Porto Alegre a Capão da Canoas, que normalmente se faz 1h40, eu levei 6 horas. 6 horas porque estava todo mundo vindo para cá. Tanto é que as praias aqui estão num ritmo como se fosse de verão, de tantas pessoas que conseguiram fugir, né? Conseguiram vir embora. Certo. Em Porto Alegre, que tem energia, tem gás, mas não tem água, né? Porque as bombas também precisam ser remodeladas, reformadas. Uma das maiores áreas de recebimento de água do Guaíba, que é no Moinhos de Ventos, perto do Hospital do Moinhos de Ventos,
Até ontem estava vazia, eles não conseguiam bombear a água do Guaíba para a estação ali de Moinhos de Ventos. Eu não sei como é que está hoje, né? Porque essas bombas sempre funcionaram em moto contínuo, permanentemente, e nunca pararam. De repente, com uma parada que deu, ela não voltou mais. Então, tudo isso são coisas que vão ter que ser repensadas daqui para frente, de como é que faz, como é que contempla todas essas ações de todas as formas, né? E acredito também que pelas manifestações do governo federal, do governo do estado, recursos não irão faltar, né? Nós temos, dentro desse setor especificamente de energia elétrica, eu acho que nós temos duas situações, né? Uma que pega mais aquela região de serra, onde tem os rios, e as enchentes muito rápidas, né? Que acabaram ocasionando o desmoronamento, né? Enfim, e realmente mexeu muito com a infraestrutura de postes, redes de distribuição de energia das empresas, das cooperativas. E a parte de Porto Alegre, que, se eu não estou enganado, não teve tanto impacto na infraestrutura física, mas sim um desligamento por uma questão de segurança, que a gente sabe que água e energia, enfim, não combinam, né? Apesar dela ser gerada pela água, nesse contexto ela não combina, não funciona uma com a outra, então houve esse desligamento. É mais ou menos essa a nossa realidade hoje, falando de energia elétrica. Não, é isso. Porto Alegre é isso mesmo. Foi desligamento por precaução solicitada pela própria Defesa Civil, né? Então, a própria Equatorial Energia fez esse desligamento pelo risco, né, das pessoas com água e energia que não combinam, como tu disseste, né? É a mesma coisa que árvore e rede também não combinam, né? Então, tudo isso precisa ser tem que ser uma revisão, revisado, uma reciclagem, né? E ainda falando sobre a questão do assoreamento, tu imagina todo esse lamaçal, esse lodo que foi para dentro, principalmente do Jacuí e do Taquari Antas, ou seja, tudo isso, o calado fica cada vez menor, né? Sim, e ainda temos nesse caso a maré, né? Enfim, que também o vento sul que está segurando um pouco a saída dessa água neste momento. Nós até nos impacta bastante, eu tenho lembrança aí de ver uma imagem na entrada de Porto Alegre, da região metropolitana, de uma subestação completamente embaixo d'água, né? Enfim, então são várias estruturas. A maior subestação do estado, a subestação Santa Rita, né? Então, ela está desligada, estava desligada, acho que deve estar desligada ainda. Então, graças a Deus, nós temos outras entradas de energia no estado, né, por outros linhões, né, que compensam o suprimento de energia que vinha todo ele centralizado ali em Nova Santa Rita, né? Certo. E falando agora mais especificamente das cooperativas, né, de uma forma geral, todas as cooperativas tiveram algum pequeno impacto, mas isso em razão de raios, enfim, um pouco de vento. Nós aqui, Seriluz, tivemos algumas situações de postes quebrados, também alguns cabos rompidos, mas uma proporção muito pequena se a gente analisar no contexto da tragédia lá na região mais central, né? As cooperativas a mais afetada aqui dentro do nosso sistema FECOERD, se eu não estou enganado, foi a Sertel, né? Que teve sim um impacto bem significativo. Como é que foi que isso chegou a vocês, a FECOERDS, essa situação dessa... Sim, Wagner. Desde o primeiro momento, nós criamos um grupo de crise, além do planejamento de contingência que a gente teve, a gente criou um grupo de crise para fazer esse enfrentamento, né? Porque as cooperativas precisariam, num primeiro momento, esperar que a água baixasse. Elas não tinham nem noção do que estava estragado, porque não dava pelas estradas para ter acesso, né? Então, aí no segundo momento, quando houve a possibilidade de acessar e ter acesso, você viu a necessidade de um grande número de equipamentos e materiais, né? Então, aí se somaram as cooperativas Sertaja, Coopernorte, Seriluz, Sertil, a Coprel, a Serfox, e também vale a pena falar que o nosso planejamento de contingência, ele extrapolou o estado. Tem duas cooperativas de Santa Catarina que vieram socorrer, estão socorrendo a cooperativa Sertel de Teutônia, né,
que foi a mais impactada. No primeiro momento, ela perdeu 40 mil ligações. 40 mil ligações, ou seja, se a gente colocar por baixo aí 3 consumidores por ligação, eram 150, 140 mil pessoas sem energia elétrica. Então, aí foi feito todo um esforço, inclusive com a contribuição da própria concessionária RGE, que fez uma ligação de emergência e conseguiu suprir a cooperativa, e aí já diminuiu bastante os consumidores sem energia, né? E com isso também, a própria Sertagem ali de Taquari ficou que é próxima ali também, também passa o Rio Jacuí ali, né? Ela ficou no Rio Taquari, ela ficou com 4 mil ligações sem energia. Tá? Mas o problema maior dessas duas cooperativas era não ter acesso para chegar e recompor as redes, né? Então, hoje, passado aí praticamente uma semana, com todo esse apoio dessas 8 cooperativas, a Sertel deve estar com 1.200 ligações ainda para fazer, e a Sertar já praticamente já deve ter religado todos os que estavam desligados, né? Então, esse apoio das cooperativas aqui do estado, mais a vinda dessas cooperativas de Santa Catarina, foi fundamental, ou seja, o cooperativismo raiz foi praticado. Certo, só contextualizando, quem nos assiste mais uma vez, superintendente da Federação das Cooperativas de Infraestrutura do Rio Grande do Sul, o senhor José Zordan, nos trazendo um pouco dessa realidade do estado do Rio Grande do Sul, especialmente região central do estado, região metropolitana, e nos contextualizando também sobre esse trabalho que as cooperativas realizaram, né? E esse trabalho, claro, Zordan, o primeiro foco está em levar energia, até porque ela é uma necessidade básica, te dá conforto, te dá um pouco mais de tranquilidade para regularizar, enfim, toda a tua situação dessas famílias que perderam tudo. Mas esse trabalho vai se alongar, vai se prolongar, porque as redes são colocadas em pé, são reestruturadas, mas a gente viu inclusive imagens de situações de redes sendo montadas em locais que a gente sabe que não é o ideal. Então esse trabalho com certeza vai ter continuidade ainda por um longo tempo. Tem. E junto a isso também, eu não comentei, vou comentar agora, nós temos tido, dia sim, dia não, reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o Ministério de Minas e Energia, são reuniões assim quase no dia sim, dia não, para eles avaliarem e saberem como é que está a situação. Porque além das redes de distribuição, teve subestações que desapareceram, redes de transmissão que desapareceram, usinas das cooperativas praticamente dizimadas, desapareceram também. Então, todo esse envolvimento da parte técnica, operacional, de usina, de distribuição de energia, de subestação, das PCHs, questão de painéis eletrônicos, tudo isso foi apagado, foi extinto. Então, a gente tem tido uma compreensão muito grande da Agência Nacional de Energia Elétrica. Inclusive, hoje, às 18 horas, nós teremos uma nova reunião com eles para tratar dessa questão, junto com a ANEEL, junto com o Ministério das Minas e Energia, né? E também temos tido reuniões com o gabinete do governador do estado, que trata da crise, para ver quais os encaminhamentos que se irá tomar daqui para frente, né? Então, são várias entidades, vários órgãos, várias universidades que estão envolvidas, e também as cooperativas. Inclusive, a gente já fez vários documentos para a ANEEL, né, mostrando a situação dos impactos que ocorreram, né? E também cada cooperativa geradora de energia está fazendo o impacto individual em cada PCH, em cada usina, porque o impacto numa pode ser menor que a outra. Então, a gente está mandando individualmente, cada cooperativa que tem uma usina, uma PCH, está mandando individualmente para a ANEEL, perdi tudo, perdi parte, perdi a subestação, perdi o painel eletrônico de controle. Então, são ações que estão sendo tomadas com a ANEEL. Tá? Inclusive, nesse momento que nós estamos conversando agora, na reunião de terça-feira, a própria ANEEL
está decidindo o que ela vai atender dos pleitos que nós encaminhamos para eles, né? Que é questão de medição, questão de medidor, inadimplência, consumidores que nunca mais vão aparecer, destruiu casa, propriedades, indústria no meio rural, tudo isso desaparece. Eram ligações que tinham-se normalmente e que não vão voltar. Então, e as cooperativas têm toda uma energia contratada e comprada no mercado, vai ficar sobrando energia, a cooperativa vai ficar com sobra enorme de energia, pagando um valor sem necessidade. Então, todas essas questões, todo esse envolvimento, a gente já levou para a ANEEL, já levou para o Ministério das Minas e Energia, né? Sim, uma das questões que se fala muito, claro que agora o momento é de se resolver a situação, enfim, minimizar a dor, né, de cada família impactada, mas se fala muito também na questão da prevenção, de lidar com, saber nos preparar para lidar com isso, né? O Brasil não é um país que é acostumado, vamos dizer assim, a vivenciar com intempéries de grande porte, diferente de outras nações, então eventualmente a gente é pego de surpresa. Esse plano de contingenciamento da FECOERGS, juntamente com o programa de padronização, né, que prepara os técnicos justamente para eles poderem se ajudar uns aos outros, já é um primeiro passo, já é algo nesse sentido. Algo mais que as cooperativas podem fazer nesse contexto? Eu sempre digo, esse plano de contingenciamento é que nem seguro, a gente faz, mas não quer usar, né? Então, é importante a gente ter, porque pelo menos quando acontece o fato, a gente está preparado, né? E voltando à questão de Porto Alegre, nós podemos esquecer, por exemplo, toda aquela parte do Beira-Rio, a parte do centro administrativo, a própria localização de onde está a nossa federação em Porto Alegre, são tudo áreas invadidas do Guaíba. Ou seja, foram feitos grandes aterros e empurrado e prensado o Guaíba. Ou seja, ele está, entre aspas, voltando para o que era dele, né? E as bombas que estavam fazendo o papel, só que não foi suficiente agora. E na área das cooperativas, tu pode ter certeza, por enquanto nós estamos apagando incêndio, né? Estamos atacando o que precisa ser atacado. E logo na sequência nós vamos também tomar muitas providências com relação à construção de subestações, de redes, a próprias comunidades não vão querer mais residir ou morar, principalmente na região do Rio das Antas, nas regiões onde já foram bastante afetadas, né? Porque, para quem é leigo, né, Wagner, a terra tem lá 15 metros de altura de terra. Abaixo dessa terra tem granito, tem basalto. O que acontece? Quando chove pouco, a terra fica quietinha. Só que quando chove muito, encharca todo esse manancial de terra, de 10, 15 metros, e aí bate no basalto. O que ela faz? Ela escorrega e faz as destruições que fez ao longo do rio Taquari, o que está acontecendo também muito lá em Gramado, ou seja, encharcou, é uma esponja cheia da água que não tem para onde ir. Então, o que acontece? Vai a terra para baixo. E ao mesmo tempo, como essa esponja não absorve mais água, toda essa água também se desloca em direção à Foz do Rio, no caso ali, a região de Porto Alegre. Tranquilamente. E olha, se falava muito nas usinas ali do Rio das Antas, olha, aquelas usinas ali, pode-se dizer que foram feitas muito bem feitas. Somente uma usina lá que perdeu uma parte da soleira, que é a parte de cima da usina que caiu. E no resto a barragem sustentou, foi muito bem construída, muito bem projetadas. Certo. Só indo já para o final da nossa conversa, seu Zordan, mas uma coisa nos chama um pouco a atenção, né? A gente fala muito no Sistema Interligado Nacional e talvez nesse momento ele realmente mostre a importância dele. Como a gente falou, subestação, a principal subestação do estado debaixo d'água, né? Toda aquela infraestrutura comprometida ali na região metropolitana. Mas a nossa região, enfim, as outras regiões continuaram funcionando, enfim, graças a esse sistema que consegue dar suporte a isso. Isso é verdade, isso é verdade. Eu sempre digo o seguinte: quem está de barriga cheia fala de quem tem fome. A mesma coisa é fácil falar para quem não está inundado, né? Para quem está inundado. Então, essa situação deve ter presente sempre quando a gente vai falar com alguém, sabe, peraí, qual é a situação que está essa pessoa?
né? Nessa hora surgem muitos conselhos que fogem da realidade. Não que não sejam bons, mas tem que ser uma coisa muito real, muito pé no chão, né? Então, a partir de agora, isso tu pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo esse trabalho com as nossas cooperativas para aperfeiçoar, melhorar, e sempre vão surgir novas situações que muitas vezes fogem do nosso poder de decisão, né? Inclusive, nós tínhamos um grupo de quase 200 pessoas que iriam para o Congresso Brasileiro de Cooperativismo em Brasília, inclusive o presidente Guilherme da Seriluz ia participar também, e aí a organização do Estado do Rio Grande do Sul resolveu por cancelar a ida do Rio Grande do Sul no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que foi estruturado pela OCB lá em Brasília, né? E falando em infraestrutura, né, seu Zordan, hoje um destaque muito importante das cooperativas para a questão da internet. As cooperativas, de uma forma geral, não trabalham mais só com energia, e a internet hoje é tão ou mais essencial, né, em alguns momentos, do que a própria energia. A gente ouviu relatos aí de pessoas que estavam ilhados lá em Porto Alegre e não conseguiam se comunicar nem para dizer para os seus familiares se estavam bem ou não. Então imagina a importância que a internet tem. E nós, apesar longe, né, dessa situação mais complexa, também vivenciamos alguma dificuldade no que diz respeito ao sinal, né? Uma vez que as nossas operadoras, elas estão lá em Porto Alegre, enfim, nas outras regiões, com seus data centers, com sua rede de transmissão passando por essa região, e houve problemas no link também, com algumas dificuldades. Então, para se ver como esse sistema está conectado, está interligado e precisa funcionar, né? Não, tranquilo. E eu lá em Porto Alegre, quando eu estava lá, Wagner, posso me considerar um privilegiado porque nunca me faltou esse tipo de conexão de internet, né? Isso nunca teve problema, o celular sempre funcionando normalmente. Aqui, quando eu cheguei aqui em Capão, também está funcionando normalmente, não posso me queixar dessa situação. É evidente que tem áreas, tem regiões que podem ter sido sofrido algum efeito, né, por caso de torres ou por falta de energia, de alimentação, essas coisas. Mas eu acho que, por enquanto, nós podemos dizer que estamos muito bem servidos, né? Principalmente pelo trabalho das cooperativas também, que estão investindo maciçamente na questão da internet, o próprio caso aí da Seriluz, da Coprel, da Coopernorte de Viamão, né? Então, a gente, vamos dizer assim, somos privilegiados nesta área. Certo. Para nós encerrarmos, então, Zorda, sei que realmente a situação em Porto Alegre é muito complexa, muito complicada. A gente tem acompanhado isso pelas redes sociais e pela televisão, pela mídia, mas com certeza acho que o que chega para nós é um pouco do que realmente se vive naquela região. Não sei qual é, na sua percepção, a perspectiva em relação a isso, né? A gente fala em problemas econômicos, a gente fala qual é a perspectiva em se voltar ao mínimo de normalidade possível daquela região e no estado como um todo que vai sofrer economicamente, né? Olha, qualquer previsão pode dar errado, porque ninguém sabe direito o estrago que foi feito, aquilo que eu falei de casas que desapareceram, comércio que desapareceu, indústria que desapareceu, residência que desapareceu, pessoas que morreram. Então, esse impacto vai ser totalmente diferente do que era Porto Alegre antes e o que é Porto Alegre hoje. Isso tu pode ter certeza que vai mudar toda a questão de visão, de mundo, de segurança, de poluição. Isso tudo vai ter que ser revisto, né? Tu vê um absurdo, estava ouvindo ontem pela manhã, numa rádio aqui de Porto Alegre, que um dos maiores lixo que estavam sendo encontrados nos arroios e nas sangas dos bairros eram os potes de isopor que o pessoal recebia comida. O pessoal recebia aquilo e estava jogando para os rios. Ou seja, é uma educação que tem que ser tomada todo dia de conscientização do uso racional dos nossos insumos de produção, né? Então, tudo isso vai servir de lição.
É uma perseguição permanente. Eu sempre digo, em Porto Alegre tem uns containers de lixo, né? Um é lixo orgânico e o outro é lixo inorgânico. A população muitas vezes nem sabe o que é orgânico, o que é inorgânico, né? Então, fica difícil, tem que fazer toda uma educação, mudar toda uma cultura, né, de uso direto sem ter consequências, né? Sim. Hoje a gente pode dizer que praticamente 100% das atividades humanas produzem algum tipo de resíduo, né? Então é muito complicado isso. Eu quero agradecer, seu Zordan, pela sua participação aqui, desejar que o senhor consiga em breve já retornar para a sua vida normal, assim como toda a população daquele estado. A gente sabe que daquela região, a gente sabe que é difícil, que tem muito a se fazer. Nós aqui de longe, às vezes, nos sentimos até de certa forma impotentes, porque a gente gostaria de fazer mais e não pode, que a gente tem feito através de doações, sejam elas de alimentos, sejam elas de colchões, enfim, o que a gente consegue levar, financeiros também, através dos PIX, enfim, o que surgiu aí de possibilidades. Então a gente tenta ajudar, mas a gente sabe das dificuldades e a gente deseja que tudo em breve volte ao normal e que a gente consiga realmente recuperar o Estado e levar ele à pujança que ele é de direito, né? Sempre foi dito como um dos... Inclusive já mais um dado, né? As cooperativas de São Paulo que têm dificuldade de chegar aqui ofereceram recurso para as cooperativas, pedindo para as cooperativas informar número de conta que eles iam transferir recursos financeiros para as cooperativas poderem desenvolver suas atividades. Ou seja, isso é cooperativismo. Isso é cooperativismo, a prática do associativismo, não do individualismo, né? Esse trabalho que a Federação de Santa Catarina está fazendo conosco também aí é totalmente elogiado. As nossas cooperativas, que também participaram, no total de 6, Sertag, a Coopernorte, Serfox, Sertil, a Coprel, junto com a Seriluz também, né? Então, tudo isso é um abraço só para tentar resolver todo esse problema, né? Muito bem, muito obrigado então, seu Zordan. Enfim, as suas últimas palavras, se quiser contribuir ainda, senão encerramos aqui o nosso podcast. Agradeço a oportunidade, Wagner. Estamos sempre à disposição aí para tentar levar uma palavra aí de orientação, de informação para os associados das cooperativas e parabenizo também a própria Seriluz por todo esse trabalho que tem que ser feito aí com o presidente Loir, com o presidente Guilherme, né, que tem sido totalmente direcionado para beneficiar o dono da cooperativa, que é o associado. Deixo meu abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Este, então, o superintendente da Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, o senhor José Zordan, nos trazendo esse relato do que ele vivenciou, enfim, através dos primeiros dias ali de enchentes na sua cidade, especialmente Porto Alegre, e toda a região, mas também contextualizando esse trabalho intenso que é feito pelas cooperativas através do seu plano de gerenciamento de crises, né? E que vem trazendo resultados. A gente sabe que realmente é um trabalho ainda muito árduo que vai se ter pela frente até que o Estado possa se reerguer, enfim, e voltar à sua normalidade, mas com certeza as cooperativas e toda a população gaúcha está o apoiando. Eu agradeço a quem nos assistiu até esse momento, peço que compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao número maior de pessoas possível e que dê o seu like para ajudar essa informação também a chegar ao maior número de pessoas. Muito obrigado, tenham um bom dia e nos acompanhem até o próximo podcast.